Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse domingo. Nosso último domingo de agosto. Essa reflexão vem para fechar esse mês. E hoje eu trago a parábola do corvo e a raposa. É uma reflexão. Hoje a parábola é curtinha, mas o tema dela é um tema que está bem alta hoje. Vamos para a primeira mensagem do Hamed. A teia da adulação. O indivíduo imaturo gostam de pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas os fazem sentir. A adulação é uma porta escancarada para o favoritismo, mas muito estreita para aqueles dotados de autoconfiança. A vaidade é a ostentação dos que procuram lisonjas, ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Hamed. Vamos para a parábola agora. No alto de uma árvore, um corvo segurava no bico um pedaço de carne. Uma raposa, atraída pelo cheiro, aproxima-se e lhe dirige a palavra. Ei, bom dia, senhor corvo. Como o senhor está lindo! Como é bela a sua plumagem! Se o seu canto for tão bonito quanto ela, sinceramente, o senhor é a fênix dos convidados dessa floresta. E para mostrar sua melodia, voz, ele abre o grande bico e deixa cair a presa. A raposa se apodera da carne e diz ao corvo: Meu bom senhor, aprenda que todo adulador vive à custa de quem o escuta. Esta lição vale, sem dúvida, pela carne que agora comerei. O corvo, envergonhado e aborrecido, jurou, embora um pouco tarde, que nunca mais se deixaria levar pelos elogios. Essa parábola, ela traz pra gente a reflexão sobre até onde a gente se deixa levar pelos elogios. Como tá no começo da mensagem do Hamed, que a gente, quando tá inseguro com nós mesmos, quando a gente não confia na nossa capacidade, ou quando a gente tá com aquela carência, querendo escutar que nós somos melhores, sem saber se realmente nós somos. Aí a gente se deixa levar pelo outro, que tá ali, nos elogiando, falando tudo aquilo que a gente quer escutar. Mas no fundo, a gente presta atenção, a gente sabe que o que o outro está falando não é 100% verdade. O corvo não tem a menor fama de ter uma bela voz de cantar. Não é conhecido pela sua melodiosa voz, como ele disse. Mas dentro dele, a vontade de querer ser conhecido como um pássaro que tem um piar muito bonito, ele se deixou levar pela raposa, que é uma boa observadora e soube como iludir o corvo. E quantas vezes a gente não se deixa iludir? Só porque a gente quer escutar que nós somos melhores, que somos mais bonitos, que estamos numa situação que nos agrada. A gente se deixa muito levar por isso. Os elogios, eles podem ser um mecanismo de sedução. A lisonja, ela é uma falsa colocação do que somos. A gente tem que sempre olhar para dentro e reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Quando a gente está no trabalho, que a gente sempre fala assim, nossa, aquela pessoa é um puxa-saco do chefe, mas é um chefe inseguro também, que gosta de ter aquele bajulador. Aquela pessoa que está sempre elogiando e sempre enaltecendo características que aquele chefe não tem. E aí ele acaba tendo benefícios por causa disso, mas também são benefícios que não são reais, porque geralmente essa pessoa também não tem a capacidade para estar executando determinadas tarefas que o chefe lhe deu, só por causa de que ele fica bajulando. A gente tem que tomar muito cuidado com essa bajulação que a gente acaba aceitando do outro, que não é real. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não sei desenhar, mas se eu fizer um bonequinho de palitinho e alguém vier falar que aquilo é uma grande obra de arte, que praticamente eu virei uma encarnação do Picasso, se eu não tenho a minha real consciência de que eu não sei desenhar, mas eu quero escutar que eu sei porque eu estou num momento de fragilidade, eu acabo embarcando nisso.
Quantas vezes a gente embarca nesses elogios, nessas falsas lisonjas que estão nos colocando para preencher uma carência nossa, uma insegurança, principalmente uma insegurança. Por isso a importância da autorreflexão, de olharmos para o que nós temos de positivo e aquilo que a gente quer melhorar, e não ficar aceitando o que o outro fala só para preencher esse vazio. Nós não precisamos do outro, da opinião do outro, para nos afirmar, para ficar se sentindo melhor. A gente tem que se sentir melhor pelo que nós somos, pelo que a gente conhece de nós mesmos. Quando falamos não devemos dar ouvido ao outro, e sim à nossa voz interior, é isso, é não se deixar levar pela opinião alheia, que muitas vezes não é uma opinião sincera. Geralmente o outro que vem fazendo isso é uma pessoa que está observando e vai pegar em nós os nossos pontos fracos, vai saber enxergar exatamente a situação para conseguir ter uma vantagem. Porque vai observar e saber aonde nós temos sensibilidade. Por isso que é importante o autoconhecimento, como o Hamed coloca aqui. A vaidade e a ostentação dos que procuram lisonjas, ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmos. Então, em vez da gente ter razão para fora, a gente tem que ter para dentro. Essa porta estreita é do autoconhecimento. Quando a gente está seguro, quando nós estamos plenos do que nós somos, a gente não cai nessa conversa do outro. A gente não entra nessa bajulação que vão fazer e que muitas vezes podem tirar coisas importantes de nós. Digo dessa reflexão ser tão importante, hoje a gente vive num mundo, num período de tantos golpes que tem por aí, que a gente fala quanto que a gente tem que estar atento. Principalmente em situações que essas pessoas, esses espíritos que não estão muito voltados para a luz, eles olham as nossas fragilidades e tentam vir em cima de nós, dentro da nossa perspectiva. Muitas vezes com promessas do que vamos ganhar ou o que podemos fazer, e acabamos sendo enganados. Então é muito importante a gente estar atento, constantemente atento a nós, ao que nós estamos vivendo, ao nosso momento, aos nossos sentimentos, às nossas capacidades, às nossas potências. Não nos deixemos enganar por falsos elogios, por falsas perspectivas de que podemos ser mais do que realmente naquele momento estamos sendo. Espero que todos tenham um ótimo domingo, que aproveitem, esse último dia de agosto, e que amanhã comece setembro, que todo mundo tenha um mês muito produtivo, um mês de muitas reflexões, observações, que podemos nos observar no nosso dia a dia, o quanto a gente está se deixando levar por essas falsas lisonjas, quantas raposas a gente está deixando entrar nas nossas vidas. Vamos observar e não permitir mais que isso aconteça. Vamos ficar com a porta estreita do nosso autoconhecimento. Tenham um ótimo domingo, que possam aproveitar bastante esse descanso para começar bem a próxima semana e que esse mês seja um mês de muita prosperidade para todo mundo. Tchau!